Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, uma pílula de Bíblia e Teologia, hoje falando sobre a prisão de Jesus. Isso está nos 4 evangelistas do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 53. Mateus está no capítulo 26, versículos 47 a 56. E Marcos está em capítulo 14, versículos 43 a 50. E em João, capítulo 18, versículo de 3 a 11. Isso sobre a prisão de Jesus. Um amigo, um discípulo de Jesus, entrega a Jesus. Aquele que der um beijo na face dele, é ele que é o Jesus. Os soldados o pegarem, né? Um gesto de afeto que vira traição. Mesmo assim, Jesus chama Judas de amigo. Judas traiu Jesus, por quê? Porque Jesus decepcionou Judas. Ele não esperava que Jesus fosse desse jeito. Que Jesus fosse partilhar, que fosse uma pessoa caridosa, que fosse sofrer. Ele esperava o Messias glorioso, um guerrilheiro, que ia matar os maus e deixar só os bons na terra. Essa que era a esperança de Judas, né? Então, Jesus decepcionou Judas. Não era violento, Jesus. Não era adepto às armas, da espada. Então Judas ficou contrariado. Judas percebeu que Jesus ia ser um fracassado. Ora, Judas não queria ser um perdedor. Ninguém quer ser um perdedor. Ninguém quer fracassar. Mas fracasso acontece na vida da gente. Então por isso que Judas entregou Jesus. Decepcionado. No Evangelho de João, Jesus responde àqueles que procuravam. Sou eu. Sua resposta é o nome de Javé. Engraçado, sou eu, né? O que significa Javé? Eu sou. Eu sou. Sou eu sou. É o nome de Javé, que é o nome de Deus para os judeus. Javé. Eu sou aquele que sou. Eu serei aquele que serei. Então, eu sou. Quando Jesus fala eu sou, o povo assusta, né? Ele está falando o nome de Deus. Ninguém fala o nome de Deus. O judeu não falava o nome de Deus. Era proibido falar o nome de Deus. Porque você fala o nome de uma pessoa, você domina aquela pessoa. Então sabe, o João está de costas, fala, João me obedece e vira e fala, oi, ele me obedece, né? Quando fala o nome dele. Para o judeu, falar o nome da pessoa significa dominar a pessoa. Você não pode dominar Deus. Então o judeu não falava o nome de Deus. Estava escrito Javé. O judeu falava Adonai, Senhor. Não falava Javé, de jeito nenhum. Estava escrito Javé. Ele baixava a cabeça, Adonai fez o céu e a terra. Javé fez o céu e a terra, né? Então o judeu não pronunciava o nome de Deus. Quando Jesus fala, eu sou, ele pronunciou o nome de Deus. O povo assusta, né? Se afasta. Aí Jesus não precisa ser amarrado, porque ele dá a sua vida livremente, do jeito que ele quer. Ele não é obrigado a ser preso, não. Ele vai livremente. E não exige a vida dos outros. Ele dá a sua vida livremente. Os discípulos querem se defender com as armas, mas Jesus proíbe, sem violência. Violência gera violência. Não usem as armas. Pedro reage com violência e usa a espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, que chamava Malco. Malco significa rei. Por que ele corta a orelha de Malco? Por quê? Tem um sentido isso, né? O sumo sacerdote judeu era ungido como sacerdote na orelha direita. O padre católico é ungido nas mãos, com o óleo do crisma. É ungido. Você pode abençoar, né? Pode impor as mãos. O bispo, que já é padre, é ungido na cabeça, com o óleo do crisma, que é o óleo mais importante da igreja. O judeu era ungido na orelha direita. Cortar a orelha direita significa tirar o poder do sacerdote judeu. Tirar o poder do sumo sacerdote. O único sacerdote agora é Jesus. Não é mais o sumo sacerdote, né? Judeu. Esse é o sentido de arrancar a orelha, de cortar a orelha, né? É a unção, cortar a unção do sumo sacerdote. O que Jesus faz? Olha, não faça mais isso. Não faça mais isso. Não quero saber de violência. Ele repreende Pedro. A justiça não pode ser defendida com armas, mas com a verdade e com o convite ao amor. É assim que tem que ser a nossa resposta. Aí junto com Judas Iscariotes, vem os sacerdotes, os oficiais da guarda do templo, os anciãos do Sinédrio. Anciãos eram aqueles que não eram sacerdotes, eram os leigos, né? Do Sinédrio. Sinédrio era como se fosse a Câmara de Deputados, o Senado da época, né? Eles tratam Jesus como um bandido.
Então Jesus fala, mas eu estava no templo o tempo todo, por que vocês não me prenderam? Vocês me viram lá. Eu não sou um bandido. Quem luta pela justiça, como Jesus, é tratado como um bandido. Sendo que não era bandido, né? Na sociedade injusta, o justo é tido como bandido. Jesus não tem medo de morrer, porque sua morte vai trazer vitória, vai trazer ressurreição. Da mesma forma que do veneno você tira a cura para a picada da cobra, da cruz você tira a vitória. A cruz como fracasso você tira a vitória. Da morte você tira a vitória, a ressurreição. Mas os discípulos de Jesus não tinham ainda a luz da Páscoa. Eles não entendiam isso, por isso que abandonaram Jesus. Não tinham a luz da Páscoa. Como Nicodemos também não entendeu nada de Jesus, porque não tinha a luz da Páscoa. A luz da ressurreição. Portanto, fogem. Os discípulos de Jesus abandonam Jesus. Na cruz não tinha ninguém, em pé da cruz. Não compreenderam Jesus. Ficaram decepcionados com ele, porque esperavam o Messias glorioso e veio o Messias fracassado, morto na cruz. Então os discípulos ficaram decepcionados com Jesus, como Judas também ficou. Aí fugiram. Só que Judas traiu Jesus. Os outros discípulos abandonaram Jesus. Foi uma traição também. O Messias glorioso vem através do fracasso. É o fracasso que gera a glória. Da mesma forma que é o não que educa. Quando você vai educar seu filho, o que educa mais é o não é o sim. O não educa mais, que é o não poda. O que faz a videira produzir muita uva é a poda. Se não podar, ela não fica viçosa, não produz fruto. Assim, o Messias glorioso veio de um aparente fracasso. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.